E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando na educação. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então, vamos aí para a nossa videoaula de hoje. Na videoaula de hoje teremos Ciência sexto ano. Olha aí, nossas habilidades que iremos abordar aqui seremos a 06 e a 09. Nosso capítulo 5, Ossos e Músculos. Em nossa primeira parte, este conteúdo você encontra das páginas 76 a 79 do seu livro didático. Então vamos aqui para o nosso conteúdo. Tópico 1, ossos e músculos, ok? Nosso corpo é capaz de realizar muitos movimentos diferentes. Estamos tão acostumados a essa diversidade de movimentos que ficamos surpresos quando descobrimos que somos incapazes de executar algum movimento. O experimento acima deve tê-lo deixado surpreso. O experimento é você colocar a sua mão aberta na ponta dos dedos e dobrar, fazer que posicione sua mão sobre a superfície da mesa, como indicado na figura. Mantendo a mão nessa posição, tente levantar o dedo polegar, ou seja, você dobrando aqui o seu dedo médio para o interior da sua mão, você vai tentar levantar cada um dos outros dedos, mantendo os demais fixados na superfície. Alguns deles você não vai conseguir, você pode até conseguir levantar um ou outro, mas vai ter algum que você não vai conseguir levantar. Daí o experimento aqui está sendo citado. Ao estudar este capítulo, você entenderá por que acontece o que você observou nesse experimento. A imensa variedade de movimentos que o nosso corpo consegue realizar se deve basicamente à maneira como está estruturado nosso esqueleto e aos músculos conectados a ele. Os esquemas da próxima página ilustram o sistema esquelético e o sistema muscular da espécie humana. O esqueleto humano, que em um adulto tem cerca de 206 ossos, dá sustentação ao corpo e protege alguns órgãos internos. Então, a função principal do nosso esqueleto é dar sustentação e proteger alguns órgãos internos do nosso corpo. O cérebro, por exemplo, é protegido pelos ossos do crânio, o coração e os pulmões pelas costelas. Os ossos são, em grande parte, constituídos por tecido conjuntivo. Olha aí o tipo de tecido, né? Tecido conjuntivo, no qual as células estão rodeadas por um material intercelular sólido que é leve e, ao mesmo tempo, resistente a impactos e quebras. Mas essa resistência tem limites. Ou seja, não é porque o nosso esqueleto tem uma certa resistência que ele não vai ser imune a impactos, né? Impactos muito fortes podem quebrar os ossos, o que é denominado fratura óssea. Então, a fratura é a quebra do osso, ok? Os tecidos que formam os ossos têm a capacidade de se regenerar, ou seja, as células podem. O que é o fato de regenerar? É as células poderem se multiplicar e restaurar a porção lesada, ou seja, aquela parte quebrada, ela vai ser reconstituída por novas células. É por isso que o médico ortopedista imobiliza o osso quebrado. Durante o período de imobilização, os tecidos ósseos se regeneram e os fragmentos do osso voltam a se unir, ok? Então, nós temos esta capacidade de regeneração. Então, como foi dito aqui na página anterior, você tem aqui o nosso sistema esquelético, certo? Com a indicação de alguns ossos dentre os 206, certo? Nós temos aqui o crânio, né? Aquela famosa divisão cabeça, tronco e membros, certo? Como nós temos aqui a escápula na parte posterior do nosso corpo, temos a coluna vertebral, né? Temos aí o maior osso do nosso corpo, que é o fêmur, e por aí vai, ok? Então, mais abaixo você tem a representação do sistema muscular, ou seja, que dá a proteção aos ossos, mas quem vai fazer esta movimentação é os músculos, fazendo moverem os ossos em direções determinadas. Então, nós temos um conjunto de músculos, de tecido muscular, que faz todo tipo de movimento, alguns bem amplos, outros mais curtos,
ok? Então isso aí é o conteúdo da página 77. Vamos adiante. Então você tem aqui a exemplificação, né, da regeneração de uma fratura óssea. Então no ponto A nós temos aqui o osso fraturado, né? Nós temos aqui o osso fraturado, o coágulo sanguíneo, porque por dentro do osso passa também sangue, né? Temos aí os vasos sanguíneos também por dentro dos ossos. Então você tem aqui que na fratura há um coágulo, né? A rede de tecido fibroso, tecido conjuntivo, cartilaginoso vai conter este coágulo. Então você tem aqui a regeneração de uma fratura óssea no ponto A, pouco tempo após a fratura. Você tem esse coágulo. Após alguns dias, você tem aqui o ponto B, aquela contenção desse vazamento de sangue. 1 a 2 semanas, você tem aí o osso esponjoso, é o calo ósseo, certo? Tecido aqui. E após 2, 3 meses, você tem aí o novo osso tendo se regenerado e abrindo aqui o caminho através, né, com os vasos sanguíneos novamente circulando por dentro do osso. Então vejo que demora bastante, né, para a regeneração de um osso, né? Daí a questão que a gente acabou de ver, e o médico ele enfaixa, imobiliza, né, para que isso aqui leve o menor tempo possível, ok? No tópico 2, articulações ou juntas. Então vamos lá. Os locais onde 2 ou mais ossos se unem são denominados articulações ou juntas. Então nós temos aqui o braço e o antebraço. No momento, neste ponto onde esses dois ossos, né, se unem, você tem uma articulação ou junta. Nosso corpo tem articulações fixas, como as que existem entre os ossos do crânio, certo? E articulações móveis, como a que existe no joelho, aqui no cotovelo, certo? Então nós temos dois tipos de articulações. As fixas não promovem movimento, né? Como exemplo, as articulações dos ossos do crânio. O crânio não é formado por um único osso. Você tem vários ossos unificados, né, um com os outros e com essas articulações, só que elas são fixas, não promovem movimento, ok? A única móvel é a articulação da mandíbula, a parte inferior aqui do nosso crânio, aqui da nossa boca, né? A mandíbula aqui você tem uma articulação móvel, ok? Tanto nas articulações fixas quanto nas móveis, os ossos se mantêm unidos por um tecido conjuntivo denominado ligamento. Então, essa junção é feita através de um tecido conjuntivo chamado de ligamento. Nas articulações móveis, os ligamentos são flexíveis o suficiente para permitir que os ossos se movimentem em uma ou mais direções, mas sem se deslocarem da junta. Eles fazem aquele movimento, né, como o abrir e fechar de uma porta, certo? Mas ele não vai se distanciar do local, vai ter o seu movimento, mas será mantido sempre no mesmo local. Em muitas articulações móveis, a extremidade dos ossos é revestida de cartilagem. O que é essa cartilagem? É um tecido conjuntivo liso, exatamente para promover melhor o movimento, e relativamente resistente ao desgaste, já que ele vai ficar se movimentando e um osso está em contato com o outro, ele tem que ser bastante resistente, porque vai estar em movimento, certo? Esse tecido permite que um osso deslize sobre o outro durante o movimento da junta, sem prejuízo para nenhum deles. Além disso, nessas juntas há um líquido que vai servir como se fosse lubrificante, certo? É o chamado líquido sinovial. Ele vai manter sempre lubrificado essas juntas, certo? Essas articulações, que lubrifica a articulação, facilitando o movimento dos ossos, ok?
O esquema abaixo ilustra uma junta móvel, como a gente estava comentando agora há pouco. Nós temos aqui um osso e o segundo em contato direto, ok? O ligamento que une os ossos, esta parte mais branca aqui, ok? Então você tem aí o ligamento, que vai manter esse osso junto com esse. Os revestimentos de cartilagem na ponta dos ossos, certo? Essa parte mais esbranquiçadazinha aqui do osso. Aqui é o ligamento, aqui você tem a cartilagem. E dentro deste espaço, para manter sempre lubrificado, é o local onde se encontra o líquido sinovial, certo? Que vai manter aí a lubrificação entre os ossos. No impacto violento, se os ossos de uma junta saírem da sua posição normal, os médicos dizem que aconteceu uma luxação, certo? Então, a luxação é exatamente esta situação em que os ossos de uma junta saíram da posição normal, ou seja, por exemplo, numa pancada mais violenta, esse osso de baixo foi para a esquerda e o de cima foi para a direita. Eles ficaram em posições diferentes da normal. Então houve aí uma luxação. Em noticiários esportivos é comum um relato de que um jogador sofreu rompimento dos ligamentos do joelho ou de outra junta. De fato, além das luxações, impactos violentos nas articulações podem provocar lesões nos ligamentos, ou seja, o rompimento desse ligamento que une um osso a outro nessa articulação. Ok? Chegando até rompê-los. A recuperação leva meses, ao longo dos quais os tecidos machucados se regeneram e o ligamento se refaz, certo? Então, é como a fratura, né? Nós temos aqui também que o rompimento de ligamentos também demora bastante, ok? Então, esse aí foi o nosso conteúdo de hoje, certo? Capítulo 5, parte 1. Vamos então para a nossa atividade. Na atividade, nós abordamos os assuntos tópico 1, ossos e músculos, tópico 2, articulações e juntas. Então vamos lá. Na primeira questão, quantos ossos possui o esqueleto humano adulto e quais suas funções? Quantidade e para que serve o esqueleto humano, ok? 2. Por qual tipo de tecido são constituídos os ossos humanos? Falamos um tipo aqui específico, certo? Você vai indicar aqui o nome dele, tipo de tecido. 3. Os tecidos que formam os ossos têm a capacidade de se regenerar. Ponto. Então foi dada aqui uma afirmativa. Explique o que isso quer dizer. O que é que quer dizer os tecidos que formam os ossos têm a capacidade de se regenerar? O que quer dizer com essa capacidade de se regenerar? Então você vai explicar o que é que significa isso. 4. O que são as denominadas articulações ou juntas? O que é isso chamado de articulação ou junta? 5. Quais são os tipos de articulações que possui o nosso corpo? Então você vai dizer quais os tipos, cite um exemplo de cada. Tipo A, exemplo, pronto. Tipo B, exemplo, pronto. Então você vai citar o tipo e vai dar um exemplo. 6. Que tipo de tecido mantém unidos os ossos das articulações? Então, tem um tecido que constitui as articulações, certos ossos, e tem aquele que constitui a união dos ossos das articulações. Então, você vai indicar também o nome desse tipo de tecido. 7. Em muitas articulações móveis, a extremidade dos ossos é revertida de cartilagem. Descreva o que vem a ser cartilagem. Então, o que é esse tecido chamado de cartilagem? Ok? E na 8, descreva para que serve o chamado líquido sinovial, presente nas articulações. Então, essa aí foi a nossa atividade. Este foi o nosso conteúdo. E esta foi mais uma videoaula do nosso canal. Deixa aí seu joinha se você curtiu aí o nosso conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.